Muito bem, seguindo o nosso estudo que estamos fazendo na carta de Judas, no verso 20, Judas vem trazendo uma exortação para nós sobre a necessidade de edificar a nossa vida cristã. Depois que ele vem exortando sobre os falsos mestres, Judas vem falando sobre como resistir a esses ensinamentos. Nos versículos 17 a 19, ele trouxe a importância da palavra, de relembrar a palavra, de conhecer a palavra, o que foi ensinado pelos apóstolos. Agora ele diz, olha, edifica a sua vida cristã. No versículo 20, a primeira parte, ele diz sobre o fundamento para a vida cristã. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Interessante observar que Judas começa e termina a sua carta falando sobre a fé. Ele quer despertar os seus leitores a batalhar pela fé, uma vez que eles também são edificados na fé. A nossa fé santíssima, ela tem o conteúdo ligado na palavra de Deus. A igreja precisa ser edificada na palavra. Os pregadores precisam ter compromisso com a palavra. Nós precisamos entender que nós não temos o direito de usar o púlpito, usar a mídia, usar a página escrita para levar o povo fora das escrituras. Isso é muito sério. Muitas pessoas hoje estão usando o púlpito, não é? Ou mesmo as redes sociais, tantas coisas para desviar o povo da palavra. A ordem dada, e Paulo deixa isso, 2 Timóteo 4:2, Paulo diz, prega a palavra. A palavra é o alicerce da vida cristã, a palavra é a bússola que guia a nossa viagem rumo à glória, a palavra é o mapa do peregrino rumo ao céu, a palavra é o alimento do cristão nessa jornada. É extremamente importante ler, conhecer, pregar, anunciar a palavra. É ela a base, a direção de todas as coisas. E Judas contrasta aqui a igreja com aqueles falsos mestres. Interessante observar a metáfora da edificação, apontando para o fato de que o contraste com um novo movimento não significa uma estagnação, nem um mero repouso sobre a fé que uma vez foi entregue aos santos. Não é parar, não é ficar estagnado, mas a palavra é edificar. Ele usa essa metáfora da edificação. Edificar não significa repouso, não significa estar apenas contemplando, mas um progresso constante, um avançar, um progresso, um empenho no bom trabalho. A igreja não é um lugar de visitas, mas a igreja é um lugar de obras, é um campo de obras, é edificar. Seguindo, você vai ver a parte B do verso 20 e o versículo 21. Ele fala o poder para a edificação da vida cristã. Orando no Espírito, depois diz, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A palavra é o fundamento da vida cristã. E se a palavra é o fundamento da vida cristã, a oração no Espírito é o poder eficaz para edificá-la. A palavra de Deus e a oração devem andar juntas para a edificação da igreja, Atos 6 e 4. Muitos cometem um grave erro, e esse erro vem quando estão se dedicando apenas à palavra e se esquecem da oração. Do mesmo jeito, outros estão em desacordo com o propósito de Deus quando se consagra a oração, mas despreza a centralidade da palavra. Nós não podemos separar o que Deus uniu, e se fala muito sobre isso, não é? Quando se fala de casamento, mas somente quando unimos oração e palavra que nós vamos ter força contra esses falsos mestres, esses falsos ensinamentos, e vivemos uma vida plena como Deus assim almeja. Tem pregadores modernos que estão apenas ensinando e valorizando certos tipos de oração e achando que orar no Espírito é orar em línguas, e começam alguns desvios de ensinamentos, ensinam que existe uma forma superior de oração
como se demonstrasse mais intimidade com Deus, mais força espiritual para enfrentar o inimigo. Tenho muita cautela com esse tipo de ensinamento, com esse tipo de orientação. Nós cremos que as palavras de Judas são semelhantes às palavras de Paulo, de Efésios 6,18, que ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então nós precisamos entender a necessidade de orar, a necessidade de colocar-nos diante do Senhor em espírito. Sabe, não é uma oração, um estilo de oração, como já disse, que algumas pessoas tentam colocar como sendo uma forma superior de oração, algumas coisas diferentes. Não, oração em espírito é você conversar com Deus e você falar com o Senhor na orientação dEle, se colocando diante dEle. A Bíblia diz que, Romanos 8:26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, até com gemidos inexprimíveis. O Espírito nos ajuda, o Espírito toma as nossas orações imperfeitas, aperfeiçoando-as e apresentando-as ao Pai. Eu acho interessante o que diz um escritor. Ele disse o seguinte: a oração é a enfermeira da fé, a maneira de edificar a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé e perseverando na oração, como diz Romanos 12:12. Nossas orações certamente prevalecem quando oramos no Espírito Santo, isso é, debaixo da orientação e influência de acordo com a regra de sua palavra, com fé, fervor, importunação persistente e constante. Isso é orar no Espírito. Eu comungo desta ideia desse autor, sobre o que de fato é orar no Espírito. É você orar conforme, na orientação, dentro do que diz a palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude a termos essa vivência de fé, essa vivência de oração, essa vivência realmente de edificar a nossa vida no poder da palavra de Deus, nos fundamentos da palavra, e assim podermos resistir a tantos ataques à nossa fé, a tantos ataques à nossa estrutura cristã. E fazendo isso, nós temos condições de vencer esses ataques, esses falsos mestres, esses falsos ensinos que estão tão perto de nós. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra e viver para a honra e a glória dele. Um abraço e até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.